Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para Histórias do Brasileirão, segunda temporada, terceira rodada recheada de grandes clássicos. E a gente vai começar simplesmente com um Palmeiras e Flamengo. Isso mesmo, os dois times de maior investimento que ganharam a maior quantidade de títulos nas últimas temporadas no futebol brasileiro se enfrentam logo na terceira rodada do Brasileirão e o Flamengo defendendo a liderança com 100% de aproveitamento. O Palmeiras buscando a reabilitação porque vem de derrota para o Internacional. O jogo é na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. E o time de Parque Antártica, né? Time paulista, tem a obrigação de quebrar um tabu que é incômodo. E é bem incômodo quando recebe o Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos pegar a partir da temporada de 2018, tá? O Palmeiras foi campeão brasileiro em 18, o Flamengo 19 e 20, aí o Atlético quebra a sequência deles em 21 e o Palmeiras ganha 22 e 23. Então quer dizer, dos últimos 6 títulos brasileiros, 5 estarão em campo nesse jogo de domingo, tá? E olha só que curiosidade, a última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo como mandante, situação que ele terá neste domingo lá no Allianz Parque, foi em 2017 com 2 gols do Daverson, que está agora no Cuiabá, foi até punido. Nas últimas 6 partidas entre Palmeiras e Flamengo, com o time paulista sendo mandante, o rubro-negro carioca soma 2 vitórias e 4 empates. Tá? Então quer dizer, o Palmeiras não vence o Flamengo há 6 edições de Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo é mandante, aí ele consegue fazer o fator casa valer. Nos últimos 6 Brasileirões, nós tivemos 4 vitórias do Flamengo, tá? E 2 empates. Então quer dizer, o Palmeiras, nesse grande clássico de domingo, 4 da tarde, terá a missão de encerrar o incômodo jejum. Nos últimos 6 Brasileirões, não conseguiu fazer o dever de casa contra o Flamengo, nesse que a gente pode dizer é o grande clássico interestadual do futebol brasileiro na atualidade. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem um clássico carioca, Fluminense e Vasco, que vai ser disputado neste sábado no Maracanã, que tem uma história muito interessante no que se refere a grandes nomes internacionais no Campeonato Brasileiro. Hoje isso é comum, né? O Palmeiras tem Gustavo Gomes, Piquerez, o Flamengo tem Arrascaeta e De La Cruz, a gente vem pro Atlético, tem Zaratio, que é um cracaço de bola, né? O Cruzeiro tem Lucas Romero, que é ídolo da torcida, o Internacional, Ener Valencia, Borré, o Grêmio tem... Então, quer dizer, praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro, o torcedor tem pelo menos um ídolo estrangeiro em campo, tá? Mas isso lá nos anos 70, 80 não era comum. E a decisão Fluminense e Vasco no Brasileirão de 84 colocou definitivamente um paraguaio na lista dos grandes nomes do Brasileirão, isso lá no início da história da competição. A gente pode destacar, em 72, por exemplo, teve o argentino Madruga no Palmeiras, em 74 o goleiro Andrada do Vasco, né, aquela final entre Vasco e Cruzeiro, 75 e 76, o zagueiro chileno Figueroa inclusive marcou um gol do Internacional naquela vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro, que garantiu ao Colorado seu primeiro título brasileiro em 1975. 77, São Paulo tinha Dario Pereira. Em 81, o Grêmio ganha seu primeiro Brasileirão, tendo como xerife, né, o uruguaio Hugo de León. E o Paraguai entra nessa história em 1984, com Romerito, um grande ídolo tricolor e que foi o nome da final entre Fluminense e Vasco naquele ano. Primeiro jogo, no Maracanã, o Fluminense vence por 1-0, com um gol justamente dele, um gol marcado pelo Romerito. Aqui, ó, vamos pegar aqui o almanaque do Fluminense, tem aqui, ó, Fluminense 1, Vasco 0, 24 de maio de 1984, um gol do Romerito aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo jogo, que foi dia 27 de maio, olha o público, gente, 128.781 pagantes. Os dois times empataram por 0-0 e o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro. E conquistou o Campeonato Brasileiro com a marca de um ídolo internacional, o paraguaio Romerito, que passou a integrar, né, a lista dos grandes nomes internacionais do Brasileirão. Estamos aqui para falar simplesmente de Atlético e Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Histórias do Brasileirão nessa segunda temporada está espetacular e a gente vai falar aqui de quê?
será o 35º clássico entre os rivais mineiros na era dos pontos corridos. Isso mesmo. A gente teve o confronto em 17 das 21 edições já disputadas, tá? Uma vez o Atlético esteve na Série B, que foi em 2006, e por 3 vezes o Cruzeiro esteve na Série B, 2020, 21 e 22. Então, em 17 das 21 edições, a gente teve esse grande clássico, lembrando que o Brasileirão é sempre ida e volta, então temos 34 jogos já disputados, o 35º será neste sábado à noite na Arena MRV. E é muito equilibrado o retrospecto, com ligeira vantagem cruzeirense. Nos 34 jogos já disputados, tá, são 13 vitórias do Atlético, que vai ser mandante neste sábado, 15 vitórias do Cruzeiro e apenas 6 empates. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Poucos empates, tá? Dos 34 jogos, 28 deles tiveram um vencedor. E o que as duas torcidas esperam é vencer esse clássico de sábado, né? Nos gols, também há equilíbrio. O Atlético marcou 48 vezes e o Cruzeiro 51. Lembrando que é um confronto que costuma ter muito gol, tá? Desses 34 jogos, só 3, aí menos de 10%, terminaram 0-0. Sendo 1-0 o placar que mais aconteceu em 8 oportunidades. Então, a gente vai ter o 35º confronto entre Atlético e Cruzeiro no Brasileirão, na era dos pontos corridos, que começou em 2003, tá? E a vantagem cruzeirense é bem pequena. São 15 vitórias do Cruzeiro, a última no final do ano passado, no Atlético, no primeiro clássico entre eles na Arena MRV, que volta a receber o confronto pelo Brasileirão neste sábado. O Galo venceu 13 vezes, tinha a chance de empatar essa disputa no ano passado, no primeiro clássico que sediou na sua casa. Então, quer dizer, é um tempero a mais para esse grande clássico da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. O 35º Atlético e Cruzeiro da história dos pontos corridos. Um abraço, pessoal!